deixa na paz do Senhor, amém? Eu não posso nem abrir a boca, de tão chorosa que eu estou. Eu falo, Jesus me pegou de jeito ali e tá difícil. E eu falo para as irmãs, como é difícil. Como é difícil. Acabamos de cantar aqui para o Senhor. Quero ser usado da maneira que te agrada. Eu vou confessar algo para as irmãs. Eu já quis muito. Hoje não mais. Mas como foi dito aqui, eu estou aqui por obediência. Por obediência a esse Pai que cuida. Porque não é fácil ser usada por Deus. Não é fácil servir ao Senhor. Porque para servir ao Senhor, nós temos que morrer. Nós temos que deixar de lado a nossa vontade, o nosso querer. E não é fácil. Não é fácil. E às vezes a gente serve ao Senhor esperneando, por obediência ao Senhor. Mas sempre é falado aqui nesse púlpito que não é sobre nós, mas é através de nós. Nós não merecemos nada desse Deus maravilhoso, e mesmo assim, esperneando, Ele ainda quer nos usar. Ele é maravilhoso. Nós não merecemos. Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. E servir ao Senhor, por mais difícil que seja, é privilégio, é honra, é um privilégio estar aqui na frente com esse microfone, porque a palavra do Senhor diz que nós somos embaixador do céu aqui na terra. Nós somos representantes do céu aqui na terra. Ainda que somos falhos, o Senhor ainda quer nos usar. O Senhor ainda quer fazer através de nós. E não é fácil, mas Deus, quando Ele quer, Ele sustenta. Uma vez eu ouvi uma pregadora que eu admiro muito e tomei para mim, que mais difícil do que você obedecer e servir o teu propósito é você fugir dele. É muito mais difícil você fugir do teu chamado do que você cumprir a vontade de Deus. E Jonas é um testemunho para nós. Jonas também esperneou para obedecer a Deus, mas foi muito mais difícil ele correr, ele fugir daquilo que Deus tinha para ele, do que obedecer. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui neste lugar, porque tem nada a ver com o que Deus vai ministrar nessa noite. Tem nada a ver, mas eu sei que Deus está falando com alguém. Outra coisa que Deus colocou no meu coração, que Deus quer falar nessa noite. Tem pessoas que entrou neste lugar, mulheres entrou neste lugar, se sentindo só, como a Fabiana já ministrou, se sentindo só, às vezes abandonada, desamparada, se sentindo ninguém. E eu tenho um recado para você. O Pai está neste lugar. Aleluia. E era bem o que eu estava falando agora há pouco com a Tainara, sobre Pai. Quando fala essa palavra Pai, para mim, ela tem um poder imenso. Para mim, Pai. E Deus manda falar para você: filha, eu já estou na casa. Mas sabe o que Deus manda falar para você? Eu sou teu Pai.
está sozinha, não. Ele está vendo tudo. Ainda que você se sinta só, Ele está do seu lado, cuidando de você, porque você não é órfão. A partir do momento que você entregou o seu coração, a sua vida para Jesus, você foi adotada por Deus. E você tem um Pai no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então que você sinta a presença desse Pai, porque Ele já está no recinto. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração neste momento. Pai, em nome de Jesus, estabeleça nesse altar somente a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu peço para que você que trouxe a sua Bíblia, abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Aleluia. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, não é fácil servir ao Senhor, principalmente quando Deus coloca no nosso coração para a gente, para alguém nos convidar para vir aqui à frente trazer uma palavra do Senhor. E às vezes nem sempre trazer uma palavra do Senhor é fácil, porque às vezes, muitas vezes nós estamos sentados aí nas cadeiras esperando uma palavra que venha de encontro com as nossas necessidades. Às vezes uma palavra de conforto para o nosso coração. Mas, como foi dito, Deus é o teu Pai. E Pai, Ele disciplina o filho a quem Ele ama. Se o Pai da terra disciplina o filho que ama, que dirá o Pai do céu? Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. Como acabamos de ler aqui, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão uma só carne. Essa palavra vem dizer que Deus, no início da criação, Deus estava estabelecendo o casamento, o relacionamento. A palavra de Deus disse, alguns versículos atrás, que Deus criou o homem, Deus formou o homem. E viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Então Deus decidiu fazer uma auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher que completasse aquele homem, aquele ser que Deus estava fazendo. Então Deus induziu aquele homem a um sono profundo e retirou o osso da sua costela e fez uma mulher, uma ajudadora para aquele homem, e apresentou aquele homem. Essa daqui é a mulher que foi tirada da sua costela, que é osso do seu osso, carne da sua carne, e por isso ela chama varoa, porque do varão foi tirado. E Deus formou a mulher. Em seguida a essa criação, Deus ele veio com uma ordenança. Portanto, ou por isso, ou por esse motivo, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, a essa mulher que Deus criou. E os dois serão uma só carne. Lembrando que no início da criação,
deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Mas não tinha pai e não tinha mãe. Mas Deus estava estabelecendo o casamento, a união do homem e da mulher, e unir os dois num mistério que só Deus sabe, para a formação do grande projeto de Deus, a família. E no projeto de Deus, a família era para ser perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas, infelizmente, através da desobediência do homem e da mulher, entrou o pecado. E aquilo que era para ser perfeito, um projeto perfeito, já não foi mais tão perfeito, porque o pecado entrou e distorceu a perfeição de Deus sobre a família. Eu creio que a maioria, ou se não todas, acompanha as redes sociais, tem em sua mão um celular e acompanha as redes sociais. E eu creio que nunca na vida foi tão nítido, tão escancarado a destruição dos lares da família. O quanto o divórcio tem aumentado, o quanto o divórcio tem crescido. E isso, com as redes sociais na nossa mão, isso é muito mais visível. Porque é como se fosse assim, a nível mundial. Porque às vezes a gente fica sabendo de uma separação ou outra, às vezes na nossa cidade, às vezes na nossa família, mas na rede social é a nível mundial o crescimento do divórcio e da destruição da família. E eu creio que isso tem entristecido o coração do Senhor. E quando a gente acompanha nas redes sociais, você vai ver que o grande vilão da separação, do divórcio, nem tem sido o adultério, que é o grande vilão. Nem tem sido isso. Mas o que tem mais crescido, fazendo o divórcio, são comportamentos. Comportamento do casal, tanto do homem quanto da mulher, tem levado à destruição de lares. Comportamento. Irmão, mas a rede social não é o nosso guia, não é o nosso manual? Graças a Deus, não é. Mas nós podemos usar a rede social como um termômetro. Olhar e ver o que está acontecendo. Um termômetro. E Deus está chamando a atenção da igreja. Porque, como foi dito, nós somos chamados para fazer a diferença. E Deus está falando para mulheres crentes, para mulheres que já conhecem o Evangelho. Deus não está chamando a atenção de pessoas lá fora do mundo. Não, Deus está chamando a atenção da igreja, para a gente focar no que está acontecendo ao nosso redor, chamar a nossa atenção, porque isso às vezes está acontecendo dentro dos nossos lares. Porque esse fato, essa constatação triste, está adentrando os lares de pessoas cristãs. Não é mais de pessoas do mundo, mas está entrando dentro do lar cristão. E Deus manda chamar a nossa atenção. Como eu estou vendo, sempre acompanhando na rede social, porque eu estudo a psicanálise e eu me formei agora em especialidade de sexóloga, que é para falar para casais. E estudando isso eu achei terrível. Terrível, não é fácil falar para casais. Não é fácil. Eu achei terrível. E acompanhando isso, e a gente vai vendo os testemunhos das pessoas, e aí a gente vai vendo que o que está destruindo o lar não é o vilão que é o adultério, a traição, a falta da fidelidade. Não,
é comportamento. Como assim, irmã? Comportamento. Homens e mulheres que estão casando e estão levando para o seu casamento, estão colocando a expectativa na sua esposa ou ela no seu esposo, uma extensão de pai e de mãe. Como assim, irmã? Não entendi nada, mas você vai entender. Pessoas que se relacionam com o outro e vai para o casamento. Eu vou falar do homem. Ele olha para a mulher e deseja que a mulher seja uma continuação, uma extensão da mãe. Roupinha na mão, comidinha no prato, os calçados todo limpo, casa limpinha, às vezes corta a minha unha, agenda a minha consulta, agenda o corte do meu cabelo. E é isso que ele vê na esposa dele, uma extensão da mãe. E quem faz isso? Mãe. E a menina, a mesma coisa, vai para o casamento levando a extensão às vezes do cuidado do pai, da mãe, e espera que o marido seja aquele um que faz igual o pai, que cuida da menininha, da filhinha. E isso tem afetado relacionamentos. Você precisa de ver como é terrível um homem ou uma mulher com um transtorno de personalidade, de narcisismo. O que é isso, irmão? Narcisismo é uma pessoa tão voltada para si mesmo, para o seu ego. Ela é cheia de si, do seu ego, que ela necessita que o outro fica. Eu vou usar uma fala aqui meio chula, mas vocês vão entender. Que fica ali babando ovo, que fica ali estendendo o tapete vermelho. E para isso ele tem que te destruir emocionalmente. Ele destrói o seu companheiro emocionalmente para suprir a carência dele, tanto dele quanto dela. Ele escolhe o seu companheiro como vítima e às vezes ele coloca em xeque, em dúvida, o emocional dessa pessoa, a sanidade mental, de tão triste que é, de tão assim, que adoece os casais. E isso, mas irmão, mas por que você está falando isso? Eu nem marido tenho mais, já sou viúva, eu já sou separada, nem casei, por que você está falando isso? Calma, nós vamos chegar lá. Então Deus manda chamar a atenção por causa de comportamento. E aí isso está destruindo famílias, está destruindo lares, esses comportamentos. Uma pessoa que desenvolve esse transtorno narcisista são crianças que às vezes não disciplinada, não consegue lidar com o não. Nós vemos aí na rede social e na mídia o quanto tem crescido o feminicídio. Por mais tempo que passa, eu fico horrorizada. Nós estamos no século 21 e cada dia que passa, em vez dessa estatística diminuir, ela aumenta, ela cresce. Quão terrível! Mas por que do feminicídio? Porque o rapazinho, o homem lá, não sabe lidar com a palavra não. Porque aquela mulher às vezes vinha sofrendo e não quer mais estar naquele relacionamento pelo sofrimento. E ele não consegue lidar com o não. O que ele faz? Vai lá e mata. E o triste, e faz dias que eu tenho acompanhado e Deus vem me incomodando. E Deus vem me incomodando sobre isso. E eu falo, meu Deus, jamais eu falo nessa igreja. E Deus vem me incomodando. E quando eu fui chamada para ministrar, mas eu não falei, não, Deus. E Deus coloca no meu coração. E eu resisto, porque como eu disse, não é fácil servir ao Senhor. Principalmente quando é uma exortação de Deus para nós. Não é fácil. Mas é necessário. É necessário, porque Deus está entristecendo pelos fatos que estão acontecendo. E a igreja tem que acordar. Nós vamos
podemos ficar vendo tudo isso e não é comigo. Não é comigo. Esses dias eu vi um fato na rede social que eu fiquei assim, aterrorizada. Uma mulher, ela passou com o marido num posto de combustível e ela entregou um guardanapinho de restaurante para o frentista. E lá estava escrito: socorro, estou sofrendo violência doméstica. E aquele frentista, não sabendo o que fazer, levou para a polícia, mas não tinha endereço, não tinha nome, mas a polícia ficou alerta. Passando uns 7 dias depois, receberam um pedido de socorro por e-mail, numa ONG lá que cuida de mulheres que sofrem feminicídio. E aí foram constatar: será que não é a mesma mulher? E a polícia foi investigando, e ela dizia que sofria cárcere privado, e a polícia foi investigando e encontrou. Fazia 5 anos que essa mulher sofria cárcere privado, ela e o filhinho de 4 anos. E a polícia, eu falo assim que de inteligência não tem multa, ela questionou a mulher na frente do acusador, do homem. Foi você que pediu socorro? Ela, não foi eu, acho que nem falar que não foi ela. E a polícia constatou, pediu para que ela escrevesse o endereço dela. E a polícia, muito inteligente, constatou a letra do que ela estava escrevendo com o bilhetinho e constatou que era ela mesma. Você sabe que eu fiquei mais aterrorizada? Fazia 5 anos que ela estava sofrendo violência doméstica, cárcere privado, ela não fica. Sabe quantos anos tinha essa mulher? 23 anos. E o marido, 23 anos. Aí eu comecei a fazer a conta: 23 menos 5, 18. Então, com 18 anos, ela começou a sofrer cárcere privado, violência doméstica, por um marido, um rapaz que tinha 18 anos. E eu fico estarrecida com esses casos. E a gente tem visto isso crescer todos os dias. Mas, irmão, o que eu tenho a ver com isso? E Deus me manda falar. Esse cara tinha 18 anos. Essa menina tinha 18 anos. Quem era o pai desse menino? Quem era a mãe desse menino? Que Deus está querendo chamar a nossa atenção nessa noite. Deus está falando sobre relacionamento, sobre o nosso casamento. Deus está falando de responsabilidades. E Deus está falando de geração. Foi dito aqui nessa noite: nós somos geração eleita. O pastor esse dia estava falando sobre gerações, que nunca se ouviu falar de uma geração de jovens tão fracos. Isso foi chamando minha atenção. Essa geração de jovens fracos, de jovens mimizentos, de jovens que não sei. E aí Deus colocou no meu coração: quem tem criado esses jovens? Quem? Quem tem criado essa geração? Se tem uma geração que está dando errado, se tem uma geração de jovens fracos, de pessoas fracas, que não sabem lidar com não, vai lá e mata. Quem está criando? O pai e a mãe. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo as suas vontades serão a vergonha dos seus pais. Como eu disse, a rede social não é o nosso guia nem nosso manual de instrução. Nosso guia e nosso manual de instrução é a palavra do Senhor. Essa aqui. E aqui está escrito que a criança entregue a si mesma as suas vontades serão a vergonha dos seus pais. Ou seja, outro dia a Fabiana disse aqui que a mãe ou o pai é que conduz
ela deve andar, que é na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Irmã, mas não está falando de violência, não. A Bíblia diz que é para ensinar a criança andando, sentada, levantada, dormindo, deitada, todo o tempo, para você estar incutindo na cabeça da criança a palavra de Deus. Mas o que tem a ver? A palavra de Deus diz que o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. E a Bíblia diz que a mulher tem que reverenciar o seu esposo, ser submissa ao seu esposo. A Bíblia diz isso. Quando nós saímos da palavra do Senhor, quando foge da vontade do Senhor, vira o caos que nós estamos presenciando. O Senhor vai chamar a nossa atenção nessa noite, como pais, como mãe. Ah, mas eu não tenho mais filhos, mas nós temos netos. Quem sabe tem pessoas aqui que tem neto que vive com uma avó, que a mãe está sempre trabalhando e a avó que cria. Então é dever seu ensinar essa criança, esse jovem, a palavra do Senhor. Nós temos que ensinar a nossas crianças como um homem deve se comportar segundo a palavra de Deus, como a mulher deve se comportar segundo a palavra de Deus. Às vezes eu fico assim até meio brava. A Jéssica e a Joyce me conhecem, elas sabem. Eu fico brava, que eu falo assim, eu vejo as irmãs virem aqui, e hoje a Jéssica foi uma dessas, que vem aqui, pega a palavra e diz: mulher virtuosa, quem não chamar? Aí você vai assistir uma pregação, a outra pega a palavra e fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa. E tudo é sobre a mulher, é para a mulher. Ninguém vem aqui e fala: olha, homem, a palavra de Deus diz que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Tem que ensinar a mulher, mas também tem que ensinar o homem. E a igreja, ela tem que abrir os olhos para os fatos que estão acontecendo. Se nós não temos poder sobre o que está acontecendo, ou o que já aconteceu, mas nós temos poder e responsabilidade como as nossas crianças. Nós temos que educar as nossas crianças a saber lidar com o não. Não pode. Não. Porque o homem que está matando é um homem que não sabe lidar com o não. E é o homem que está olhando só para as vontades dele. E ele não está sabendo que é para amar a igreja como Jesus amou a esposa, como Cristo amou a igreja. E a mulher também tem que respeitar o seu marido. Quando fala assim que a mulher tem que reverenciar o seu marido, não é bater continência para ele, ou a mulher tem que admirar o marido. A mulher tem que elogiar o marido. Mas aí eu te pergunto, como que você vai reverenciar esse marido, elogiar esse marido, se ele não está vivendo a palavra? Aí nós vamos falar: nossa, mas a mudança tem que começar por nós. É verdade. Às vezes a mudança tem que começar por nós. Mas nós temos que começar também a pregar para os nossos maridos. Porque os maridos, eles só lembram desse versículo: a mulher sábia edifica a sua casa. Esse versículo ele decorou muito bem. Mas o versículo que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele não, acho que nem leu.
função de cada um. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou dois seres diferentes, com funções diferentes, mas que se completam. Um completa o outro. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, fez a mulher. E a mulher, ela necessita desse homem. A mulher, ela deseja ser protegida, ser cuidada. E o homem tem que fazer isso. E é isso que Deus espera do homem. Mas se o meu marido não aprendeu, o seu não aprendeu, o mundo ainda não está aprendendo, vamos ensinar as nossas crianças. Nós não falamos que as crianças é o futuro. Então vamos começar a consertar o futuro. Ensinar essas crianças o que a palavra do Senhor diz. Ensinar essa criança como deve se comportar com a sua esposa. Ensinar essa criança como se comportar com o seu esposo. Ensinar essa criança como ser uma mulher responsável, um homem responsável. Tem meninas que não sabem fazer um arroz. Que tipo de esposa que vai ser? Ai não, mas hoje está tão fácil, a gente paga. É verdade. É verdade. Hoje a gente pode até pagar, mas isso não te exime das suas responsabilidades. Educar não te exime. Você pode ser uma juíza, ter condição de ter uma funcionária dia e noite cuidando dos seus afazeres. Mas quando o seu filho estiver doente, você pode ser a juíza, mas para ele você vai ser só a mãe. E você vai ter que saber cuidar daquela criança. E você vai ter que saber cuidar do seu lar. O homem, ele pode ser o juiz, mas dentro de casa ele é o marido, o protetor, o provedor. Nós temos que ensinar as nossas crianças que é responsabilidade do homem quando casa, tem que levantar de manhã e saber que é responsabilidade dele ser o provedor dentro do lar. Que hoje em dia tem muitas mulheres que são estudadas, capacitadas, que se elas quiserem, elas podem trabalhar fora e deixar o marido cuidando da casa e ela banca tudo. Elas podem, porque ganham muito bem. E se eu pudesse, eu queria fazer igual. Mas a palavra de Deus nos tesoura sobre isso. E minha responsabilidade. E aí você deixa o marido cuidando da casa e você vai trabalhar. Você não está obedecendo a palavra do Senhor. É tão gostoso. Mas nós estamos fora dos propósitos de Deus. E quando nós saímos fora do propósito de Deus, vira o caos que está acontecendo. E nós queremos, nós desejamos ser essa mulher moderna, que pode pagar, que pode comer fora. E com isso nós estamos deixando nossas responsabilidades. O tempo passa, o tempo muda, mas os princípios do Senhor continuam os mesmos. Ele não mudou. E isso é responsabilidade da igreja. Deus está chamando a atenção, não é das pessoas lá fora, não. Como eu disse, misericórdia. Se um homem cometer feminicídio e for crente, misericórdia. Não aprendeu nada. Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus uma tragédia dessa. Mas se nós formos procurar com uma agulha no palheiro, tem muitas mulheres cristãs sofrendo violência doméstica. Tem muitas mulheres cristãs sofrendo abuso emocional. Sentar nessa cadeira que nós sentamos não nos diferencia do mundo. O que nos diferencia do mundo é o nosso encontro com Jesus. Como foi dito, alimentar
da palavra. Porque quando nós nos alimentamos da palavra, ela abre os nossos olhos. E mesmo, como eu disse, que mesmo esperneando, nós obedecemos. E isso tem me incomodado de uma certa maneira. E eu fico pensando, a igreja tem que fazer alguma coisa. A igreja tem que fazer alguma coisa. A igreja tem que abrir os olhos para esses fatos que estão acontecendo. Vocês não têm noção. A gente lida com mulheres na psicanálise. E mulheres cristãs. Eu estou falando do que eu presencio. Não estou falando de coisas agora só que eu vi na internet, não. E eu estou falando de igreja. Eu estou falando de famílias crentes. E a igreja tem que fazer alguma coisa. E eu falei, Deus, mas o que a gente faz? Deus educa as crianças para ser diferente. Como você tem educado o seu filho homem? A Bíblia diz que deixará pai e mãe. Mas tem mãe que não corta o cordão umbilical. O filho vai, ela quer ir junto. O filho casou com a mulher, mas ela quer estar junto. A Bíblia diz que deixará o pai e a mãe e unir-se a uma só carne. Quando o filho casa, você não é mais prioridade dele. Ah, mas foi eu que pari. Ah, mas foi eu que gerei. Aleluia! Porque Deus te escolheu para tão sublime obra. Mas foi uma ordenança do Senhor lá no princípio da criação. E lá não tinha mãe. E lá não tinha pai. Mas tinha homem e mulher. Que Deus criou para esse projeto lindo, maravilhoso dele. Mãe, saiba qual é o seu lugar. Saiba qual é o seu lugar. Aprenda a palavra do Senhor e ajude o seu filho a ser o homem que a Bíblia diz que é para ele ser. Mãe, aprenda qual é o seu lugar. Ensina a tua filha a mulher que a Bíblia diz que é para ela ser. A mãe foi eu que gerei. Tem mãe que quando a filha vai para a maternidade dar luz, hoje graças a Deus tem essa moda que o marido vai junto. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por hospital que deu essa oportunidade. Ah, mãe, não, mas tem que ser eu sou vó, eu que gerei, eu tenho que ir junto. Não. É o pai que vai. Aquilo ali que está sendo gerado, que vai ser nascido, é fruto dos dois. Você fica fora só para servir de apoio. E se for chamada? E se for chamada? Deus, Ele nos escolheu para gerarmos, darmos vida, mas para ensinarmos. Quantas vezes eu fico brava que fica falando da mulher virtuosa, da mulher sábia, que às vezes acho que o homem é cansado e às vezes eu fico brava com isso. Mas aí quando fala que Deus quer nos usar, eu falo, bendito seja o nome do Senhor, porque Deus nos escolheu como a parte sábia do relacionamento. Aí eu fico pensando, mas tudo é mulher? Tudo é mulher? Mas é porque Deus, Ele nos preencheu de característica que Ele não deu para o homem. Tanto é que a serpente falou com quem? O homem ou a mulher? A serpente falou com a mulher. Por quê? Porque ela sabia que se ela falasse com a mulher ia ser grande influenciadora, ia levar o mundo inteiro junto. Se fala para o homem, ia entrar no filho e sai curto. Não é assim que os homens fazem? Nós somos mulheres. Quando nós. Eu acho que eu vou das irmãs. Eu quero bonita. A outra eu quero bonita.
aí vem a bonita, aí a gente influencia as outras a querer estar bonito. Se é homem, e aí? Ele vem caminhando na cabeça, se você deixar todo domingo ele vem caminhando na cabeça, caminhando na calça, ele está nem aí. Não influencia muita coisa não. Então essa especialidade Deus deu para a mulher. Por isso que Deus confiou a maternidade à mulher. E hoje Deus está cobrando da mulher a educação dos seus filhos, a educação. E quando nós olhamos para os nossos filhos ou para o nosso neto, eu tenho 3 netos para a glória do Senhor. Eu vejo 3 netos. Deus veio 3 gerações. Aleluia. Eu vejo 3 netos, mas Deus veio 3 gerações. Se você tem um filho, aí eu tenho um filho, você vê um filho, Deus vê gerações através do seu filho. Então você é responsável por essa geração. É muito sério. É muito sério. Parece meio óbvio, meio bobo, mas é muito sério. Nós somos responsáveis pelas gerações. Quando acho que foi Rebeca que estava grávida de gêmeos, é Rebeca? Não é Rebeca. Raquel, que é mãe de Saul e de Jacó. É Raquel ou Rebeca? É Rebeca, né? Que é a mulher de... É a Rebeca, né? Mãe de Saul e mãe de Jacó. Esaú. Deus falou que dentro da barriga dela tinha 2 gerações. Não falou que tinha 2 crianças. Falou que tinha 2 gerações. E olha o estrago que a mãe fez. Olha, ali tinha uma preferência, um do pai e um da mãe. Olha o estrago que a mãe fez. Mas irmãs, mas eu educo, às vezes a gente educa, irmã, e às vezes alguma coisa sai do controle. E Deus até permite, porque nós não temos controle de tudo. Porque vemos famílias na Bíblia que só pela misericórdia. Um que eu gosto de pegar exemplo, Samuel. O profeta Samuel, um homem íntegro, um homem de Deus. E nas costas dele os filhos faziam as coisas erradas, desagradavam a Deus. Aí nós temos também Eli. Ele também representa alguns pais que vê, mas não vê, que está vendo, mas não quer ver, vai fingindo que não está vendo e vai deixando as coisas acontecer. Aí quando vê, né, caldo já entornou. E como diz o ditado popular, pior cego é aquele que não quer ver. Hoje, Deus está chamando a atenção da igreja e de nós mulheres. Você que já criou seus filhos, mas você tem neto, principalmente se ele mora com você, você é responsável por ele. Ah, mas ele tem mãe, mas se ele mora com você, a responsabilidade é sua. Porque ele deveria sim estar com a mãe e com o pai. Mas se ele está com você, responsabilidade sua. E se você tem filhos, obedeça a palavra do Senhor. Ensina o caminho que o menino, quando fala o menino, é o menino e a menina, o caminho que eles devem andar. Para ver, para nós podermos ter esperança de gerações futuras. Porque está feio. E a igreja tem que fazer alguma coisa. Aleluia. Eu creio que você veio para esse culto esperando uma palavra diferente. Uma palavra às vezes de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Mas isso era o que Deus queria falar para a igreja. E quando Deus falava comigo, eu vi o meu pai. Deus não, e é tão gostoso
É mais difícil eu correr, fugir do que Deus tem para mim, do que obedecer. Como eu disse na minha oração, Deus estabeleça a tua vontade. Amém. A tua vontade, porque a minha não era querer falar isso. A minha não é. Deus é testemunha. Mas eu obedeço. E como eu disse, há muito tempo algo tem que, assim, chamar a minha atenção pelos fatos que estão acontecendo. E nós, como igreja, nós temos que fazer alguma coisa. E nós, como igreja, nós temos que estar sensível e atento para mulheres, para lares que estão acontecendo coisas que estão acontecendo no mundo lá fora. Às vezes tem mulher que está vindo na igreja que só Jesus sabe o que ela tem passado dentro da casa dela. E tem mulheres que não separou ainda por obediência à palavra do Senhor. Ela permanece. E tem muitas permanecendo, mas insatisfeitas. Então que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a olhar para esses fatos e sermos igreja. Amém? Aleluia. Eu peço para que você se coloque em pé. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Como foi dito, que é a vontade de Deus que prevalece nesse lugar. Como foi dito que você veio para esse lugar esperando uma palavra de conforto.